Olá, eu sou o Dr. Alexandre Bueno e é muito bom estar com você aqui hoje. Eu sou doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp, tenho um MBA em Gestão Empresarial pela FGV e atuo como professor no Instituto Federal de São Paulo, no campus de São João da Boa Vista. Além disso, eu sou mentor de escritores e escritoras do Brasil inteiro. Eu tenho uma mentoria de escrita e publicação de livros. Então, se você quiser escrever um livro, tem aí já um projeto na gaveta que precisa sair, que precisa se tornar um livro de verdade, eu sou o cara que pode te ajudar com isso. O nosso papo aqui hoje é diferente. A gente vai conversar sobre a nossa trajetória na vida, a nossa trajetória como profissional, como pessoa, como ser humano. E o título da minha fala é Você não é todo mundo. Sabe quando a mãe fala brava? Você não é todo mundo. Destravando propósito, confiança e ação para dar certo no que quiser. Então eu encontrei aqui algumas respostas ao longo do caminho, algumas respostas ao longo da minha jornada que eu vou compartilhar com você para destravar a sua jornada. Eu sei que de vez em quando a gente enrosca, algumas coisas ali acontecem e nos tiram o chão às vezes, tiram a gente do nosso caminho, então a gente vai trabalhar tudo isso aqui. Vem comigo, me acompanha. Eu começo explicando que esta palestra é para quem tem muito potencial, mas sente que não sai do lugar. Sabe aquelas pessoas que às vezes estudam demais, conhecem muitas coisas, mas parece que profissionalmente não vão muito longe. Amorosamente, às vezes tem dificuldades também em arrumar um marido, uma mulher, uma namorada. Então, tem alguns momentos da vida em que parece que está tudo amarrado, está tudo ali, de certa forma, travado. Então, o objetivo dessa conversa é falar com você, que sente que tem muito potencial, mas que não está indo tão longe quanto gostaria, quanto acha que merece. Então, vem comigo, eu vou te contar aqui mais ou menos como é que foi a minha infância. Mas por que eu vou contar sobre isso? É uma apresentação a respeito dos desafios que eu tive, que você vai ver que você tem também. Por exemplo, quando eu era criança, eu queria muito ser jogador de futebol. Eu cresci nos anos 90 e eu vi a Copa de 94, eu celebrei o Tetra aqui com a minha família e tudo. Na época eu tava, com 10 anos de idade, alguma coisa assim. E foi uma alegria imensa. Eu queria ser jogador de futebol. Eu queria viver toda aquela emoção. Eu queria saber o que é participar, talvez até de uma Copa do Mundo. Só tinha um probleminha. Eu era muito ruim de bola. Eu não jogava nada. E isso realmente se tornou um problema. Tem que ser bom. Eu gostava muito de futebol, mas eu nunca consegui jogar bem. Até hoje, sou uma tristeza com futebol. Não tem jeito, não é pra mim. E aí, meu próximo desafio foi com a informática. No começo da década de 90, os computadores pessoais começaram a chegar no Brasil. E o meu avô, que sempre foi um cara visionário, que sempre enxergava longe, muito à frente do seu tempo, falou: isso aqui vai mudar o mundo. Então ele se organizou financeiramente, ele já era aposentado, e ele comprou um computador, um Pentium 133, para mim, para os meus irmãos, comprou para os meus primos também. Eu tenho mais um irmão e uma irmã e a gente começou a mexer com o computador em casa. Ele era muito parecido com esse cara aqui. Era um desses computadores brancos que tinha uma capa, a gente colocava ele na capa na hora de guardar. E todo mundo aprendia a programar nessa época. Era muito comum, tinha muitas escolas de informática pelo Brasil inteiro, mas eu não consegui aprender a programar. Eu até entendi um pouco da lógica, um pouco da parte do pensamento computacional em si, mas na hora de sentar e programar, nada, não rolou. E eu fiquei muito frustrado, principalmente porque o meu irmão mais novo, que devia ter, sei lá, uns 9 anos na época, já conseguia programar. Um menino fantástico, tanto que hoje ele mora nos Estados Unidos, é chefe de uma equipe de TI lá em uma universidade onde ele trabalha e tá super feliz, tá super bem, fez carreira na informática. Mas foi uma frustração pra mim. E quando eu tinha 18 anos, gente, olha só que ridículo, tava todo mundo tirando carteira de motorista, mas eu fui reprovado 3 vezes. Eu coloquei 3 aqui pra não parecer tão ridículo, mas na verdade foram 4. E o que aconteceu? Eu fui reprovado 2 vezes no exame de carro, 2 vezes no exame de moto,
E em vez de tirar minha carteira de motorista ali com 18 anos, eu tirei já com 19. Porque no meio do processo, além de eu ter reprovado, o meu pai mudou de cidade. Ele trabalhava na Coca-Cola e ele foi transferido para uma outra cidade. E aí a gente precisou acompanhá-lo. E eu me lasquei, né? Eu, assim, faço aniversário no final do ano, depois vieram as reprovações, veio a mudança de cidade e aí a carteira de motorista ficou para depois. E foi uma grande frustração para mim, porque eu via todos os colegas dirigindo, fazendo as coisas todas de carro já, e eu andava de carona. Isso foi bem chato mesmo. Sem contar a humilhação das reprovações. Não é nada gostoso contar que foi reprovado. Ainda mais quando é mais de uma vez. Mas superei e tá tudo bem. Hoje eu sei dirigir, graças a Deus dirijo muito bem. E na mesma época, olha que loucura, todo mundo tava indo pra faculdade. E eu passei no vestibular na faculdade que eu queria, aqui nesse campus da Unesp, Araraquara. Eu queria fazer letras, mas o meu pai não deixou eu ir. Meu pai fez como Eu vi esses dias no Instagram que o pai de uma pessoa que passou no vestibular também pegou uma planilha e montou um Excel fazendo a conta de quanto custaria o filho ou a filha morando fora, fazendo uma faculdade pública, e quanto custaria essa mesma pessoa estudando na própria cidade, pagando uma faculdade particular. O meu pai fez essa conta e me convenceu pela matemática que era muito mais barato ele pagar uma faculdade para mim do que me manter em Araraquara, pagando aluguel, alimentação, transporte e tudo mais. Matematicamente fazia todo sentido. É claro que ele só conseguia enxergar a parte matemática da coisa, ele não enxergava o que era estudar numa Unesp e ter acesso a pesquisa, ter acesso a bolsas de pesquisa, de extensão. Ele não conhecia nada disso porque eu sou a primeira geração da minha família que foi para a universidade. Então a decisão dele foi toda baseada na parte financeira. Mas tudo bem, deu certo. Eu viajei durante alguns anos até Franca, fiz a faculdade lá, conheci minha mulher lá, a vida se ajusta, Deus faz os caminhos aí pra gente e não posso reclamar e não tenho ressentimento com meu pai também, não. Eu aceitei e pareceu que era a melhor escolha para aquele momento. E a gente foi e fez desse jeito. Mas, quando a gente vive esse tipo de frustração, a gente percebe que a gente não é todo mundo. Ou seja, nem tudo que funciona para as outras pessoas funciona para você. Nem tudo que está dando certo para os outros, como passar no vestibular e mudar de cidade, tirar a carteira de motorista na primeira tentativa, se tornar jogador de futebol, eu era o pior que você pode imaginar. Eu lembro que quando eu era criança, na hora de tirar os times, eu sempre ficava por último. E às vezes eu ia para o banco. Eu já cheguei a ganhar campeonato sem jogar, só acompanhando os meninos, vendo ali, né, junto com a plateia, sentado no banco. E tudo isso não deixa de ser uma frustração. Mas, de qualquer forma, eu entendi que eu não era todo mundo. Nem tudo aquilo que funcionava para os outros funcionava para mim da mesma maneira. E o que significa não ser todo mundo quando você é jovem ou quando você ainda não tem estrutura psicológica para poder lidar com essas frustrações muito bem, né? Mesmo que você tenha mais idade, seus 30, 40, 50 anos, as frustrações só mudam de roupa, mas elas continuam acontecendo depois. O que significa isso? Isso significa que tá todo mundo andando numa direção e você está indo em outra e parece que você é um palhaço ali. Você faz força, você corre atrás das coisas, você dá o seu melhor, mas parece que as coisas não andam, as coisas simplesmente não funcionam para você. E a sua frustração só aumenta. Então, qual é o sentimento que isso causa? Isso causa o sentimento de abandono. Parece que você realmente não se encaixa naquele mundo. Parece que o problema é você. E aí vem a frustração, vem o sofrimento. É aí que a gente abre a porta para problemas como ansiedade, como pânico, como depressão. E isso é muito sério, né? A gente sabe dos efeitos de tudo isso, eu não preciso aqui explicar esse tipo de coisa.
porque você de repente começa a pensar que você é um fracasso. Você é um fracasso. E o pior de tudo, você começa a perder a vontade de fazer as coisas. Porque você começa a ter dentro de si, lá no fundinho, uma certeza de que não vai dar certo. Isso destrói a sua alegria, a sua vontade de se mexer. Isso é realmente devastador para qualquer ser humano. E me conta aqui. Chega aqui e me fala assim, honestamente. Você já sentiu isso? Você já sentiu a dor de dar o seu melhor? Fazer de tudo, seja no trabalho, seja no estudo, no relacionamento, num casamento, e parece que as coisas não fluem, parece que as coisas não andam. E aí você se questiona, né? Mas em alguns momentos a gente até questiona Deus. Fala, nossa, mas por que Deus? Onde foi que eu errei? Me manda um sinal, me manda uma luz. E isso realmente é um momento assim, né, de grande tensão na vida de homens e mulheres aí pelo Brasil e pelo mundo todo. Você pensa que você é um fracasso, mas a sensação é aquela de dar murro em ponta de faca. E murro em ponta de faca é uma coisa que, quando a gente insiste, sai muito caro. Então, essa sensação é algo realmente devastador, é algo muito sério. E você percebe, se você está num momento desse tipo, o que é que você precisa fazer? Você precisa encontrar uma saída, encontrar um novo jeito de significar tudo isso e transformar isso em solução, de alguma forma. E é lá que nós vamos chegar agora, né? Você vê aí a primeira tentativa, geralmente está nas resoluções de ano novo. Eu coloquei até um palhaço aqui, porque todo mundo começa o ano prometendo grandes mudanças, prometendo grandes feitos que não se concretizam. Olha só. Responda com sinceridade. Se alguma vez já começou uma dieta, entrou na academia, tentou economizar, prometeu ler mais, tentou aprender inglês e desistiu, eu posso falar que sim, já fiz isso. Assume a sua culpa, você já fez isso também. Tenho certeza, todo ser humano já fez isso. Não é possível que você cumpriu tudo o que você prometeu toda vez que virou o ano. Mas responda com sinceridade também. Isso realmente faz de você um fracasso? O fato de você ter ido na academia por 2 ou 3 meses e depois ter abandonado transforma você em um fracasso total? Você é uma pessoa desprezível por causa disso? O fato de você ter estudado 1 ou 2 semestres de inglês e abandonado resume quem você é na vida? É claro que não. Você é uma pessoa única, que tem uma trajetória única. E uma outra coisa importante. Conta aqui pra mim. Tudo aquilo que é importante pra você, você dá um jeito de fazer, não é? Se você gosta de estar com o corpo sempre em dia, sempre saudável, em forma, você se vira, você arruma um horário, mas vai pra academia todo dia. Ou com a maior frequência possível. Você toma conta do que come. Você monta uma dieta, você monta, às vezes, até marmitinhas para levar para o trabalho, não é? Se você é uma pessoa que preza muito por estar com os amigos, pelo seu futebolzinho de quarta-feira, você paga por mês a quadra, né? Eu sou amante de música. Eu tenho meus instrumentos sempre aqui por perto, eu toco, eu canto, tenho minha banda de rock. Quinta-feira é sagrado, é o dia do nosso ensaio. E aos finais de semana a gente toca, né? A gente se apresenta ao vivo em alguns lugares aqui pela cidade, pela região. Então, é questão de prioridade. Aquilo que tem propósito tem prioridade. E é lá que nós vamos chegar. É lá que a gente vai encontrar a resposta para esse destravamento. Então, você só está temporariamente travado porque você ainda não encontrou propósito e, por não ter encontrado propósito, não encontrou forma de priorizar, não encontrou a necessidade de priorizar algumas coisas que estão travadas aí na sua vida. E como é que você faz as coisas dar certo? Você precisa fazer acontecer, não é?
Bora fazer acontecer. É a frase que a gente mais ouve por aí. Então, para fazer as coisas darem certo, a gente precisa entender o que é necessário estar alinhado para que tudo possa dar certo. Então, tudo que vale a pena, o que é tudo que vale a pena? É aquilo que realmente transforma a sua vida, que te leva para o próximo nível, que te coloca aonde você sonhou. São sonhos que você tem para realizar, são as coisas grandes. Um relacionamento sério, um casamento, pode ser um emprego estável, pode ser uma vida empreendedora, próspera, de sucesso, ser dona de uma empresa que dá certo, que dá lucro, que faz bem para as outras pessoas. Tudo isso que vale a pena. Ter um filho, tem gente que tem o sonho de ter muitos pets, muitos cachorros, né? Eu tenho 6 gatos aqui e minha esposa quer ter muito mais. Tudo isso que vale a pena só para de pé porque está equilibrado no seguinte tripé, aqui nos seguintes pilares: propósito, confiança e ação. Repara só, você quer fazer uma faculdade, é um negócio que dá trabalho, custa caro, exige muito tempo, muita atenção, muita dedicação. Você precisa saber por que você faz aquilo. Senão você não tem motivo nenhum para sair da sua casa e ir lá, passar várias horas com pessoas de quem às vezes você não gosta, estudando assuntos que você nem tem tanta habilidade assim. Então, você precisa ter um propósito. Confiança. Se você não acredita que você vai dar conta, não vai acontecer. Você realmente não vai fazer. É como a dieta no começo do ano. Se você acredita lá no fundo que você não consegue ficar sem comer chocolate, me desculpa, mas você vai comer chocolate. É simples assim. E ação. O que é ação? É colocar-se em movimento. É sair da inércia, sair ali daquela situação de estar parado e fazer acontecer. Então eu vou falar sobre cada um desses tópicos aqui super diretamente, e o primeiro deles é o propósito. O propósito é encontrar o para quê. É ele que vai te indicar o seu motivo, que vai te dar força para manter-se firme naquilo que você está buscando nos dias difíceis. É muito bacana, muito tranquilo ir para academia, por exemplo, né? Eu tô aí com o esporte na cabeça, mas ir para academia quando tá um dia bonito, quando tá todos os seus amigos estão lá, mas e naquele dia chuvoso? Você já reparou? Olha só, você já reparou como que na sexta-feira a academia é bem mais tranquila, bem mais vazia? Vai treinar numa sexta-feira para você ver. Agora aparece lá numa segunda-feira. Segunda-feira é o dia do vou mudar de vida. A partir daqui vai ser tudo diferente. As pessoas querem ir lá correr atrás do balde que elas chutaram no fim de semana. Então é diferente, tá cheia a academia. Pois é que nem começo de ano, né? Todo mundo cheio de promessa, cheio de esperança para mudar e melhorar. Mas é o que acontece. Então se você não tem um propósito forte, se você não tem um pra que eu vou na academia? E o que é um pra quê, por exemplo, ainda para ir na academia? Para buscar uma melhor saúde, para se sentir melhor com o seu próprio corpo. Né? A gente pensa no quê quando a gente pensa em propósito? A gente pensa na utilidade do resultado. Olha lá para frente, enxerga aonde você quer chegar e pensa no resultado, pensa na utilidade desse resultado, na importância desse resultado para você. Então tudo que você vai fazer que vale a pena, que exige tempo, dedicação, muitas vezes dinheiro, estudo, você não faz à toa, né? Eu não fui até o doutorado estudando mais de 20 anos dentro da universidade sem propósito nenhum, não é? Então é isso, olhar para o resultado. Em seguida, você tem que olhar para a confiança, você tem que olhar para aquilo, para aquele desafio e falar para si mesmo: eu consigo, eu acredito em mim. Antes da sua mulher e do seu marido acreditar em você, antes dos seus filhos acreditarem em você, antes da sua mãe e do seu pai acreditar em você, você tem que acreditar em você mesmo. Porque se você não acredita, ninguém vai acreditar. O primeiro passo é você que vai dar, é acreditar em si mesmo. Isso aqui tem uma
ligação direta com aquilo que a gente chama de fé. O que é fé? É acreditar sem ver. É acreditar que existe algo maior do que você e acreditar que dentro de você esse algo maior te move. É saber que a energia que você precisa para fazer aquilo que está ali como objetivo seu mora dentro de você. Acredita. Se você não acreditar, nada acontece. Quando você pensa, por exemplo, aqui nos violões, no microfone, no copo, tudo que está ao nosso redor, primeiro nasceu na cabeça de alguém. E essa pessoa acreditou tanto que desenhou, projetou. Pensa aqui no meu microfone. O engenheiro que projetou foi lá, imaginou, desenhou, fez os testes, montou um protótipo, mandou para a produção, testou, fez uma avaliação, viu que funcionou, entrou em linha de produção, tá aqui. A gente pode comprar esse microfone hoje e usar. Mas ele nasceu na cabeça de alguém que tinha fé, alguém que foi lá e acreditou no projeto. Ele, pela própria fé, ele convenceu outras pessoas a investir naquele projeto, a tirar dinheiro do bolso, a tirar tempo, a tirar energia. E a gente anda muito melhor quando a gente joga em time, como o meu amigo Fábio Fox fala, né? Jogando em time, não tem como perder o jogo, né? É uma frase até clichê que a gente ouve por aí, que quem vai sozinho vai mais rápido, mas quem vai junto, quem vai acompanhado vai mais longe, mas faz muito sentido isso. Então a fé, ela começa em você, você tem que acreditar em si mesmo, mas a sua fé tem o poder de se disseminar entre as pessoas aí ao seu redor, e a fé é realmente transformadora. Então, tenha fé em si mesmo, tenha confiança em si mesmo. Não duvida do que você é capaz. Vai lá e acredita. E naquele tripé que eu observei aí, né, fazendo as coisas aí ao longo da vida, nós temos a ação. O que é ação? Ação é movimento. E movimento tem ligação direta com os fundamentos. Como assim fundamentos? Com o passo a passo das coisas. O que eu quero dizer com isso? Quando você começa um projeto, você não tem resultados. Seus resultados vêm depois. Tudo que você tem é fé. Você acredita naquilo que está fazendo e você tem um passo a passo. Você tem ali os fundamentos. Você tem a lista de tarefas que você precisa executar para chegar lá naquele seu resultado. Então, eu tenho uma história muito engraçada de quando eu e minha esposa decidimos fazer jiu-jitsu. Olha que loucura. Então, a gente começou a fazer jiu-jitsu, a gente assistia UFC, acompanhava, né, o cenário das artes marciais e tudo. A gente foi fazer o jiu-jitsu e chegando lá, faixa branca, todo mundo bonitão, né, de kimono, faixa branca, começando ali na vida do jiu-jitsu. E o professor ensinou um negócio chamado fuga de quadril. E o que é fuga de quadril? Se você já fez jiu-jitsu, você vai conhecer. Mas é um movimento que a gente faz com o quadril no chão, sentado de costas no chão, na verdade deitado no chão, em que você puxa o quadril para um lado, puxa o quadril para o outro, que é um movimento de fundamento do jiu-jitsu. Ele não é um golpe, ele é um movimento, uma forma de mexer o corpo que ajuda nos outros movimentos ali. E aí a gente tinha que fazer isso, né? E na prática, quando você vê a pessoa fazendo isso, ela vai se arrastando com as costas no chão a uma longa distância. E a gente se arrastava fazendo esse movimento fundamental do jiu-jitsu, 30 metros né, ali dentro da sala de treino, né, do tatame todo, indo 30 metros, voltando. E assim, era frustrante às vezes. A gente imaginava que seria muito mais divertido, mas depois de um tempo, quando nós enxergamos o quanto aquele fundamento, aquele movimento, quando ele se tornava automático na nossa cabeça e o corpo já respondia, na hora da luta, na hora de colocar tudo em prática, era incrível. Ele fazia uma diferença tremenda. Então a gente agradecia o professor por ter nos mantido firmes nos fundamentos. É por causa do fundamento que nós conseguimos construir coisas grandes. Não adianta você querer aprender inglês em 2 meses. Tem gente que promete esse tipo de resultado
Mas você leva uma vida inteira para aprender as palavras, então quais são os fundamentos, por exemplo, para aprender um idioma? Você vai ter que estudar, vai ter que se expor à língua, você vai ter que fazer lição de casa, você vai ter que se dedicar, tá? Esses são os fundamentos, não tem atalho para fundamento. E para tudo que a gente vai fazer na vida, existem os fundamentos. E são eles que dão resultado. Não é fácil, não é gostoso. E aqui vem a última dica sobre os fundamentos. Enquanto você não tem resultado, tudo que você tem é o processo. Guarda essa aí. Anota aí o código. Enquanto você não tem resultado, tudo que você tem é o processo. Portanto, apaixone-se pelo processo. Quer aprender a tocar violão? Apaixone-se por estudar a digitação das notas. Apaixone-se por treinar o ritmo. Quer aprender a lutar jiu-jitsu? Apaixone-se pela fuga de quadril. Quer aprender a falar inglês? Apaixone-se pela lição de casa. Apaixone-se por escutar as pessoas falando em inglês, por fazer exercício de compreensão auditiva. Porque enquanto você não tem resultado, o que você tem é o processo. E se você não gosta do processo, o resultado fica muito mais longe, fica muito mais difícil de alcançar. E aí, eu trago para você 3 perguntas que mudam tudo. É aqui que você vai destravar. Então vamos falar de solução agora. A gente está diretamente trabalhando na solução daquela frustração toda que eu conversei. As perguntas são: para que eu estou fazendo isso? Eu consigo fazer isso? Você também não é obrigado a se meter em coisas que não tem nada a ver com a sua aptidão, com a sua habilidade. E como fazer? Qual é o passo a passo? Quais são os fundamentos? Sem fundamentos também você não chega a lugar nenhum. Então, vou começar uma dieta? Para que eu vou fazer dieta? Tem que pensar no motivo pelo qual você quer ter aquele resultado, né? A gente não faz dieta pela dieta, a gente faz dieta para ficar com o corpo em forma, para ter mais saúde. Vou entrar na academia, mesma coisa. Eu vou economizar. Para que eu vou economizar? Para que eu vou deixar de tomar um cafezinho para gastar R$5 a menos? Apesar que o café tá caro agora, então faz um pouco mais de diferença. Para que eu vou ler mais? Para que eu vou aprender inglês? Eu tenho que ter isso tudo muito claro. E agora, aqui, né, só colocando mais contexto, as mesmas perguntas que eu já tinha falado, né? Para que eu consigo e como fazer? Eu vou entrar na faculdade, vou fazer uma coisa que vale a pena. Agora eu tô pensando em objetivos maiores. Coisas que valem a pena. Então, para que eu vou fazer uma faculdade? Para que eu vou ter um relacionamento sério? Lembra uma coisa. Anota aí. Toda vez que eu digo sim para uma coisa, eu digo não para várias outras. Toda vez que eu digo sim para uma coisa, eu digo não para várias outras. Então, se eu resolvi fazer faculdade, eu sei que eu vou falar não para gastar dinheiro com outras coisas. Eu sei que eu vou falar não para sair com os meus amigos todo fim de semana, porque vai ter fim de semana que eu vou estudar. Eu vou falar não para dormir muitas horas de sono, porque provavelmente, se você é um adulto médio normal brasileiro, você vai estudar à noite, vai trabalhar durante o dia, então você vai dormir tarde, vai acordar cedo, seu patrão não tá nem aí se você foi pra faculdade à noite. Por que eu vou ter um relacionamento sério? Mesma coisa. Falou sim pra uma pessoa, você diz não pra várias outras pessoas. Pra que eu vou me casar? Pra que eu vou ter filho? Pra que eu vou trabalhar com foco? Né? A gente tá vivendo uma crise agora com a geração Z aí no mercado de trabalho, que não consegue enxergar propósito no trabalho, e aí tem uma rotatividade enorme, né, de a pessoa entrar, trabalhar 2, 3 meses e sair, porque não encontra propósito, não encontra para quê, né? E assim, quando eu falo para quê, é muito mais sério, muito mais profundo do que para pagar os boletos, tá? Tem que encontrar mais alguma coisa além disso, não é possível. Para que eu vou liderar pessoas, né? Então, quando eu falo com gestores, o que acontece? Isso é muito sério. Quando você é muito bom na sua área técnica, vamos supor que você é um engenheiro. Você é um engenheiro de sucesso,
que está trabalhando, que está construindo uma carreira sólida. Você vai trabalhar em uma empresa, uma multinacional, ou em uma empresa estatal, seja lá, privada, pública, e você começa a se destacar. O que acontece? Alguém lhe oferece um cargo de gestão. Esse cargo é um cargo de coordenação, um cargo de direção, e nem sempre você, que é uma pessoa da área técnica, está pronta para ser gestora de outras pessoas, para tomar conta de uma equipe. A mesma coisa acontece com vendedores. Se você é um bom vendedor, alguém vai te convidar para ser gerente de vendas. Você vai tomar conta de uma equipe de vendas. Mas as habilidades que um vendedor tem não são exatamente as mesmas que um gerente de equipe de vendas precisa ter. Então, vem aí a pergunta. Para que eu vou liderar pessoas? Eu quero. E às vezes é mais sábio dizer não. Se você é uma pessoa que não quer lidar com isso, é melhor dizer não. Ah, mas eu vou ganhar mais, o salário é melhor, mas o tombo é maior. Se você realmente não tem propósito com isso. E aí, eu vou direto ao ponto agora, caminhando para o fechamento aqui dessa conversa. Como dar certo então, no que eu quiser? O que é que eu tenho que fazer para definitivamente conquistar o sucesso e dar certo? Você deve se perguntar o seguinte: o que você faz melhor que os outros? É isso que vai levar você adiante. Sabe aquele caso do menino lá na escola, que é ruinzão de matemática, fraco, e a família vai lá e coloca ele na aula particular de matemática? É uma tragédia. O cara é muito bom em português, por exemplo, mas ele é fraco em matemática. A família investe em hora extra de sofrimento na vida dessa criança. Ela deveria colocar ele na aula particular de português, fazer o cara escrever narrativa, fazer o cara escrever poema, fazer essa criança desenvolver a comunicação de uma maneira exponencial, porque é isso que ele faz melhor do que os outros, é isso que vai trazer prosperidade para a vida dele. A matemática precisa de atenção? Claro que precisa. Ela faz parte da educação básica, mas dá para ele o suficiente para ele tirar a nota média, se for 6. Estuda para tirar o 6 e assim que ele puder terminar a parte da educação básica, o foco dele tem que ser naquilo em que ele é bom, tá? E a gente às vezes esquece, a gente faz nossas crianças sofrer e nós temos uma cultura do foco no problema. Ah, o cara é ruim de matemática, fica só enchendo o saco dele por causa de matemática. Esquece tudo que ele é bom. Eu sofri muito com isso. Eu sempre fui ruim de matemática, química e física. No final do meu ensino médio eu fiquei ali preso por causa dessas matérias. Precisei fazer recuperação final e tudo. Foi uma tragédia. Sobrevivi, mas eu era muito bom nas humanas. História, geografia, filosofia, português, inglês. Português e inglês, então, nem se fale, né? Virou meu ganha-pão mesmo. E o meu pai foi muito sábio, porque ele me colocou na escola de inglês desde pequeno. Ele viu que eu tinha jeito e investiu nisso. Que foi por onde minha carreira de professor começou, lá no inglês. E na matemática a gente só tapou buraco, né? Eu acho que foi uma coisa assim inovadora que a minha família fez por mim, porque realmente aquilo que eu era bom, eles investiram, e aquilo que eu não era bom, eles fizeram o necessário para resolver o problema pontual. É claro que depois eu aprendi matemática, fiz até MBA, aprendi matemática financeira e tudo mais, mas eu estava em uma fase diferente da vida, uma fase em que eu estava mais preparado para receber esse conhecimento, tá? Então, olha para si mesmo e olhe para os seus filhos também, viu? Olhe com carinho para eles e veja o que eles fazem melhor do que os outros. Qual é a aptidão natural? Qual é a habilidade que se destaca? Todo mundo tem uma. Todo mundo tem uma. Tem que olhar com bons olhos e respeitar aquilo que você está enxergando. Olhar com objetividade. E além disso, além de responder o que é que você faz melhor do que os outros, a outra coisa que você precisa fazer é apagar algumas ideias mega idiotas que as pessoas colocam aí na sua cabeça. Olha só. O pessoal fala por aí, não fica nem vermelho, passa nem mal. 3 frases idiotas que dizem por aí. Primeiro, comece do jeito que dá. Opa, comece do jeito que dá? De qualquer jeito? É isso?
Quero fazer uma faculdade? Vou começar de qualquer jeito? Não, senhor. Você vai fazer o quê? Comece com tudo que é preciso. Então imagina só, eu me lembro, na época que eu era coordenador de escola de inglês, recebi a matrícula lá. O cara tem 37 anos, 3 filhos, casado, trabalha o dia inteiro, quer fazer inglês das 7 às 8 da noite, na terça e na quinta. Só que em vários dias da semana, às vezes no dia e horário da aula de inglês, ele tem que fazer plantão, ele tem que fazer reunião. Ele não pode ir no sábado porque ele trabalha no sábado. Ou seja, essa pessoa tem tudo que é necessário para fazer esse inglês agora, nesta fase da vida? Não. Ele não tem tempo. Ele não tem espaço mental para fazer isso. Eu lembro do meu pai, ele tentou fazer faculdade várias vezes, casado com filho, trabalhando em multinacional, e não rolou, não deu certo, não cabia na vida dele aquilo. O homem viajava todo dia, trabalhava visitando clientes na região, então não tinha condição de estar na faculdade todo dia às 19 horas. Resultado, não fez. Então, se você não tem todas as condições para fazer alguma coisa, nem tenta, porque você vai se frustrar e vai achar que você é incompetente, mas não. Você só foi ingênuo. E às vezes você morre de vontade de fazer alguma coisa, mas aquele não é o seu momento. Assume que dói menos. Construa as condições para fazer em outro momento, e aí sim, você vai lá, aceita o desafio e faz. Segunda frase idiota que falam por aí. Eu não me preparo antes, gosto de improvisar. Gosto de improvisar, nossa, essa aqui até me machuca. Tá vendo esses instrumentos aqui? Eu toco violão. Já tem 20 e poucos anos que eu toco violão. Eu não consigo improvisar direito. E olha que eu estudei. Estudei violão clássico, estudei guitarra, tenho banda, me apresento ao vivo, mas toda vez que eu vou me apresentar, eu preciso fazer o quê? Ensaiar. Eu preciso treinar o que eu estou fazendo. Eu não consigo simplesmente chegar lá e fazer de cabeça. Um músico que consegue fazer isso é um músico que tem uma vida inteira de vivência, tá? Então imagina em outras coisas, em outras competências da vida, do trabalho. Você vai simplesmente chegar lá e improvisar? Não dá. Troca essa frase idiota por eu me preparo antes, gosto de fazer tudo com confiança. Quando você se prepara, você tem todos os elementos organizados para que tudo aconteça bem. Lembra de novo da faculdade? Você vai fazer faculdade, então você não vai improvisar. Cada dia você vai chegar na faculdade de um jeito. Você tem que decidir, por exemplo, na questão do transporte. Eu vou de carro, eu vou de ônibus. Então você tem que garantir que o ônibus que você esteja no ponto de ônibus todo dia, igual eu saía para pegar o ônibus, e todo dia no horário que o ônibus passava eu tinha que garantir que eu estaria lá. Não dava para improvisar, né? Na hora a gente vê, não é assim. Quando você leva a vida desse jeito, é muito difícil você ir muito longe. Frase idiota número 3. Eu só faço aquilo que estou acostumado. Gente, essa aqui eu tenho vontade de verdade. Eu tenho vontade de dar um chacoalhão em quem fala esse tipo de coisa. Eu só faço o que eu estou acostumado. Por quê? Porque se você só faz o que você está acostumado, você fecha as portas para aprender novas coisas. Eu trocaria isso por eu faço coisas que estão fora da minha zona de conforto. Simples assim. Quem só faz o que está acostumado, só faz o que gosta, só faz o que já sabe fazer e só faz o que está acostumado, não é? E pessoas que vão além, pessoas que se destacam, fazem o que não gostam, fazem o que não estão acostumadas a fazer e fazem o que não sabem fazer. Você acha que eu já sabia usar um microfone desse, usar o esquema de gravação aqui, iPad, canetinha e tudo mais? Eu precisei aprender para poder fazer isso aqui. E não foi fácil. Até conseguir essa gravação aqui foram horas e horas e horas de trabalho que você não viu, mas que eu vivi. E eu vou usar esse conhecimento para todas as outras que virão. Mas eu saí da minha zona de conforto. Eu poderia falar, não vou fazer. Eu só faço palestra em palco com um microfone, com um trocador de slides ali na mão. Eu não faço gravada. Bem, eu não teria desbloqueado essa habilidade aqui. Chegamos ao final e eu gostaria de agradecer
muito a você por ter ficado comigo aqui até aqui. E assim, espero de todo o coração que essa forma de enxergar, esse método, né? Eu vou até voltar aqui, fazer uma passada final nesse slide que é o mais importante de todos. PCA, propósito, confiança e ação. Quando você junta tudo isso, ninguém nem nada consegue segurar você. Então, tudo que você vai fazer, você vai destravar, entendendo o propósito daquilo, colocando confiança em você, acreditando que vai dar certo e colocando-se em movimento, preocupando-se com os fundamentos. Fechou? Então, vou aqui para o final de novo. Eu sou o Dr. Alexandre Bueno. Se você tiver vontade de escrever um livro, quiser me mandar uma mensagem, falar comigo, bater um papo, fica à vontade. Lá no Instagram, o meu nome ali é Alexandre Bueno PhD. Você encontra lá facilmente. O meu e-mail é alexandre.escritaeficaz@gmail.com. E eu agradeço ao pessoal da Sensibiliza. Esta palestra gravada está sendo doada ao Sensibiliza em apoio aos projetos na África. Muito obrigado e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Desejo todo o sucesso, toda a prosperidade do mundo para você. Até mais.